Queridos, estamos muito felizes e regozijantes por estar aqui nessa live e nós temos a certeza que Deus tem algo a fazer no nosso meio. Sim. E Ele já está fazendo. A nossa alegria, a nossa expectativa, a nossa certeza é isso, saber que Ele está fazendo algo glorioso no nosso meio. E eu não digo com aquilo que está acontecendo no mundo, mesmo porque Jesus ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse assim: não temas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, Deus quer nos dar algumas respostas nessa noite, e eu creio que o povo dele não vai ficar sem respostas. Sabe, nós temos uma palavra de Deus para compartilhar com cada um aqui. Desde já, todos aqueles que têm chegado nessa live, estão aí chegando, sejam muito bem-vindos. Nós não vamos ter condições de falar o nome de todos vocês, mas desde já nós declaramos o nosso amor em Cristo pela vida de vocês. Nós estamos muito felizes por tudo e já declaramos um Espírito da graça fluindo no nosso meio. Espírito da graça fluindo na sua casa, na sua vida. Desde já nós declaramos todo impedimento ser lançado por terra. O fluir da graça manifestando na sua vida e a paz que excede todo entendimento entrando dentro do seu lar, entrando dentro da sua casa. Mais uma vez eu falo para vocês que puderem compartilhar, curtir e compartilhar, que nós venhamos alcançar um número de pessoas que precisam ouvir essa palavra. Nesse tempo, nós nos sentimos na responsabilidade de Deus de trazer uma palavra, na verdade, sobre quem Ele é e onde Ele está diante dessa situação. Ao encargo, queridos, do nosso espírito. Nós estamos aqui debaixo de um encargo, nós estamos aqui porque o Senhor tem nos levantado nesse tempo, embora um tempo onde o caos tem sido estabelecido no mundo, mas nós temos e nós somos, pela fé, a resposta do Pai para essa geração. E nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar omissos diante de tudo que nós temos visto. Como igreja do Deus vivo, nós nos levantamos em fé para compartilhar as verdades que Ele tem ministrado ao nosso coração, e o desejo do nosso coração é que você seja abençoado com essas verdades. O desejo do nosso coração é que sua casa receba a paz que excede a todo entendimento. Como nós já dizemos, nós não estamos aqui ligados a estruturas. O fato é que nós estamos aproveitando esse tempo para nós crescermos por dentro. Essa é uma oportunidade para nós crescermos como família ao redor da mesa, crescermos a comunhão com o nosso Pai, e nós não podemos perder essa oportunidade. Quando Deus colocou esse desejo no nosso coração, nós dizemos sim, e para isso que nós estamos aqui, porque nós entendemos que foi para isso que nós existimos. Amém. É para isso que nós existimos. Amém, amém, queridos. Nós vemos hoje numa realidade em que nós vemos o mundo apavorado, pessoas apavoradas, amedrontadas diante da incerteza, da insegurança que um vírus que tem trazido tanto pânico na sociedade, nas pessoas, e nós estamos aí para que nós venhamos receber a proteção que vem do alto. Sabe, não é a proteção que vem de uma vacina, e não é uma proteção simplesmente por estarmos dentro da nossa casa, mas que nós venhamos receber a proteção que vem daquele que tem a capacidade de nos proteger, que é o nosso Pai, que é Ele quem é capaz de fazer tudo isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Jesus disse. Olha, Ele falou assim, em João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Paz não é a ausência de problemas, de circunstâncias boas ou ruins. Paz é um presente que nós temos por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário.
paz, ela nos foi dada por causa do seu castigo. O seu castigo, o castigo de Jesus nos traz paz. E ele falou que nós temos a paz que vem dele. E ele continuou falando assim: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É muito interessante nós sabermos, entendermos essa frase tão conhecida, esse versículo tão conhecido, porque quando Jesus ele fala que em mim vocês vão ter paz, mas no mundo vocês passarão por aflições. Aí ele fala, eu venci o mundo, quer dizer que Jesus está de um lado, o mundo está de outro. O mundo está de um lado, Jesus está de outro. Jesus tem a paz, o mundo tem as aflições. Quer dizer que as aflições não são provenientes do príncipe da paz, certo? Então nós já podemos descartar desse momento toda a palavra que tem sido dita, né, nas redes sociais, ou seja, de uma outra forma, né, qualquer, que tenha dito que Deus é o autor de tudo isso que está acontecendo. Não, o nosso Deus é o mesmo que enviou Jesus Cristo, sim, a fim de nos dar vida e vida com abundância. Deus não é autor da morte, Ele é autor da vida. Deus tem vida para nós, Deus não tem morte para nós. Amém. É importante nós compreendermos e entendermos essa perspectiva. Por quê? Porque nós podemos lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, e tirar vários textos e fora do contexto, né, como um versículo que tem sido muito dito aí nas redes, né? É muito parecido com aquilo que estamos vivendo, mas não é a realidade nossa. Lá em Isaías 26, né, versículo 20, quando fala que para Deus orientando para o povo, o seu povo está dentro das suas casas, enquanto ele iria derramar sua ira sobre os pecadores. Queridos, sabe quando Jesus ele estava na sinagoga, ele começou a ler, abriu as escrituras e começou a ler a respeito de Isaías 61, ele fala, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos cativos, libertação aos cativos, dar vista aos cegos, apregoar um ano aceitável do Senhor. E lá Isaías 61 continua falando, e o dia da vingança do nosso Deus. Sabe, antes dele falar do dia da vingança do nosso Deus, ele fecha as escrituras, porque ele não veio para instaurar o dia da vingança, ele veio para instaurar o ano, a oportunidade, o ano aceitável, o ano propício, em que nós estivéssemos debaixo da graça e do amor dele. E essa é uma realidade. Lógico, quando lá em Isaías 26, 20 é citado isso, está falando da grande tribulação, quando o povo de Israel é o povo que ele virá buscar logo depois que a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, nós vamos estar aqui nessa grande tribulação, que aí nós vamos ver realmente, nós vamos saber dessas questões de grande tribulação, porque o que nós estamos vivendo nesses dias não é grande tribulação, é uma leve e momentânea tribulação. Mas a própria Bíblia diz que a leve e momentânea tribulação não se compara com a glória eterna que há de ser revelada através das nossas vidas. E é isso que nós precisamos compreender, porque lá em Isaías 26, 20 está falando do povo de Israel, para os judeus ficaram nas suas casas, porque a ira estaria sendo estabelecida, o anticristo estaria aqui impondo todas as situações. Enfim, o assunto não é esse, mas eu quero já desmistificar, tirar todo o entendimento errado que tem sido explanado de um Deus que está aplicando juízo sobre a terra. Sim. Sabe por quê? Jesus ele teve essa garantia que ele daria paz e nele estaria paz, porque ele sabia que o castigo estaria sobre ele. O juízo de Deus por causa dos nossos pecados
de toda a humanidade e os nossos estava sobre Jesus naquele momento na cruz. Jesus não merecia estar sendo açoitado, ele não merecia estar na cruz, ele não merecia estar sendo condenado, mas ele estava sendo condenado porque os nossos pecados estavam sobre ele, e a ira de Deus estava sobre o seu Filho amado, que Jesus era naquele momento o Cordeiro de Deus que estava recebendo toda a dívida, toda a maldição por causa dos nossos pecados. Então por isso que ele diz: vocês vão ter paz em mim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o próprio profeta Isaías declarou que os nossos pecados, as nossas iniquidades faziam a separação entre nós e Deus. Então, pelo fato de Jesus hoje ter decidido carregar o nosso pecado, a nossa iniquidade na cruz do Calvário, na verdade há mais de 2000 anos atrás, hoje nós não há possibilidade alguma de nós provarmos a separação com Deus. Uma vez que nós fomos selados pela aliança e a nova aliança, uma vez que nós somos participantes com Cristo dessa nova natureza, não há possibilidade alguma mais de nós provarmos a separação, o distanciamento de Deus, a ira de Deus. Se os nossos pecados é que faziam separação entre nós e Deus, Jesus decidiu essa situação na cruz do Calvário, Amém. Levando os nossos pecados, levando a nossa iniquidade, para que hoje nós pudéssemos ter a garantia da presença dele constante na nossa vida. E o fato de nós estarmos aqui hoje é por conta disso, é por causa desse grande amor com o qual ele nos amou. E o Aloysio estava compartilhando acerca de algumas profecias que têm se levantado atualmente. A gente percebe que muitas pessoas têm se aproveitado desse tempo de caos que está sendo instaurado, né? Não apenas na nossa nação, mas no mundo, e tem se levantado com algumas profecias totalmente provindas da velha aliança. São profetas da velha aliança. Só que hoje nós estamos, queridos, debaixo de uma superior aliança. Nós estamos numa nova aliança, numa superior aliança, com superiores promessas. Jesus, ao ter vencido a morte na cruz, ao ter ressuscitado, ele inaugurou a nova aliança. E hoje nós podemos ter livre acesso ao caráter de Deus. Então, querido, se você tem ouvido mensagens que têm exaltado a ira de Deus, têm contado para você sobre um Deus que não é real, eu te convido a abrir o seu coração para o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para a salvação das nossas mazelas, para a salvação da nossa incredulidade, para a salvação do medo que muitas vezes tenta assolar o nosso coração. E nós sabemos que nesse tempo desafiador em que o mundo tem atravessado, e nós podemos falar com toda certeza que nós estamos atravessando, e atravessar é sinônimo de que nós não estamos parados. Essa situação é leve, momentânea, por mais que pareça que não seja, mas ela é passageira. É passageira. Mas o amor de Deus por nós, revelado através de Jesus, ele é eterno. Nós estamos aqui para proclamar essa verdade. Nós estamos aqui para compartilhar e liberar para o seu coração a verdadeira identidade de Deus, a verdade de quem Deus é. Sabe, querido, os profetas da velha aliança, os homens da velha aliança, eles não deram conta de revelar o caráter de Deus. Só através de Jesus que o verdadeiro caráter de amor do nosso Pai pode ser revelado. Aquilo que os homens da antiga aliança não puderam revelar, porque até então o relacionamento dos homens da velha aliança era um relacionamento de servos com o seu Senhor. Sabe, ele continua sendo Senhor, mas acima de ser Senhor, ele é um bom Pai. Jesus veio para revelar para nós esse caráter de Deus que os homens da antiga aliança não puderam revelar. Existia um véu, e esse véu fazia separação da humanidade com Deus. Esse véu impedia a humanidade de enxergar o centro do coração de Deus, mas hoje esse véu foi rasgado. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus decidiu se entregar no nosso lugar e nos dar livre acesso à presença do Pai e revelar para nós um Deus que é amor,
que é bondade, que é misericórdia, que é favor. Não mais o Senhor severo, não mais o juiz severo dos pecadores, mas um Pai reconciliador que decidiu abraçar os seus filhos e decidiu declarar uma vida eterna e plena para aqueles que decidirem viver com Ele. Amém. Acho que eu estou falando demais. Glória a Deus. É assim mesmo. Glória a Deus. A gente fica aqui empolgados e felizes com essa palavra. Porque o Evangelho traz alegria para nós. O Evangelho é algo maravilhoso. O Evangelho é o Evangelho da paz. Esse tempo de muitas más notícias, queridos, isso só aponta para uma coisa, que a humanidade está precisando de boas notícias. Sim. E o Evangelho são boas notícias. E boas notícias não a respeito daquilo que nós fizemos ou vamos fazer, mas a respeito daquilo que Jesus já fez, daquilo que Ele estabeleceu na cruz do Calvário. Deus, porque Ele nos fez filhos, Ele nos fez herdeiros. Herdeiro não conquista nada, herdeiro apenas recebe por natureza aquilo que o seu pai ou o seu parente próximo deixou por haver falecido. Foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele estava ali sendo açoitado, ele literalmente morreu para deixar uma herança para nós. Herança conquistada, herança que veio da sua graça para nós. E eu queria mais uma vez compartilhar, porque é muito bom a gente compartilhar a palavra, porque ler a palavra, enfim, porque nós vamos tendo entendimento e falar que o que nós estamos falando não é da nossa cabeça, é a própria palavra de Deus. O Espírito nos revela as coisas, a realidade da graça. Lá em João capítulo 17, ele continua, depois dele falar a respeito que no mundo nós vamos ter aflições, aí ele começa a falar a respeito da proteção. Sabe, nós sabemos que esse momento é um momento de aflição, é um momento de incerteza. E Jesus, ele continua falando, lá no versículo 6, eu não vou ler todos os versículos aqui, mas eu separei alguns versículos para que nós venhamos compartilhar. Ele fala assim... A Cíntia está dizendo ali só um pouquinho que está sem som. Continua sem som? Deem um retorno aí para nós. Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Por favor, deem um retorno aí para gente. Vou esperar para a gente poder concluir aqui. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Deem um retorno aí para gente. Aqui tem som. Então, aumenta o som aí, Cíntia. Aumenta o som aí, Cíntia. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar então. Ele fala assim no versículo 6, João 17, 6. Eu revelei teu nome. Essa é uma oração intercessória de Jesus a respeito do momento que ele estava para ser entregue na cruz e dos momentos que viriam a seguir. Quer dizer, é uma oração intercessória para hoje. Jesus estava revelando, orando, intercedendo pelos seus discípulos e por aqueles que haviam de crer nele. Olha só, ele fala assim, olha, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim e eles têm obedecido à tua palavra. Aí no versículo 11, ele fala assim, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Lembra? No mundo tereis aflições. E eu vou para ti. Jesus está falando da sua ressurreição. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Olha que interessante, que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando, porque se você não conhece o nome que revela o caráter do nosso Deus, você não vai ser protegido, queridos. A proteção, a revelação da proteção está no seu nome, está no seu caráter, no caráter do nosso Pai. Se você achar que é Deus que está aplicando juízo sobre sua vida, você vai estar amedrontado. E nós sabemos que a verdade, o medo ele é mais
prejudicial do que o próprio vírus. Mais letal. É mais letal do que o próprio vírus. A partir do medo vem a baixa de imunidade. A partir do medo, tantas coisas ruins acontecem. E a verdade, o medo, assim como a fé cria, o medo também cria, num aspecto negativo, né? Aí ele continua falando, no versículo 15: não rogo que os tires do mundo, mesmo porque Jesus, ele tem um plano para nós, igreja, aqui no mundo. Ele fala assim: mas que os protejas do maligno. Ora, Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos da proteção de Deus das obras do maligno. Então nós podemos dizer que certamente são obras do maligno, obras malignas. Jamais nós podemos considerar malignidade no Deus que é bom, malignidade no Deus que foi capaz de dar o seu único filho, a fim de que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Atribuir a esse Deus malignidade. Lógico, o ano que nós estamos vivendo hoje é o ano da graça, não é o ano do juízo. O juízo virá, a ira de Deus virá depois que a igreja for arrebatada. Aí sim vai ser revelado o anticristo e tantas as coisas ruins. Assim como as taças, né? As taças da ira irão acontecer. Está sendo derramada, enfim, é preciso nós compreendermos isso, queridos, porque a revelação do caráter de Deus que vem através do seu nome vai trazer proteção para as nossas vidas no dia de hoje. Aí ele continua falando aqui no versículo 20, ele fala assim: minha oração não é apenas por eles, pelos seus discípulos que estavam com Jesus ali, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Por isso nós estamos aqui pregando essa mensagem. Deixa eu dar uma parada aqui, porque entrou uma pessoa assim que nós temos muito apreço, muita consideração, todos vocês têm, mas ele participou até da nossa consagração pastoral, o pastor Alan Taylor, que nós amamos muito. Abração, pastor. We love you. Amém. E nós ficamos muito felizes com isso. E lá no 20 ele fala assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem. Por isso nós estamos aqui para apregoar essa mensagem, para falar a mensagem da boa nova. Amém, pastor, amém. God bless you, love you too. Aleluia. Nós também amamos você e sua casa, pastor. Deus continue nos abençoando. God bless you. Corrija o meu inglês, por favor, alguém aí. Aí no versículo 25 diz assim: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Queridos, esse é o tempo de nós conhecermos quem Deus é. Sabe, Deus não está no meio dessas tribulações, Deus não está no meio desse caos. Sabe, Deus é aquele que está querendo proteger os seus filhos, Ele está protegendo os seus filhos, e aqueles que hão de vir, aqueles que vão crer no seu Filho amado Jesus, e nascer de novo para se tornar filho. Nós precisamos compreender isso, precisamos entender essa verdade, porque quando nós conhecemos a Deus e a Jesus, graça e paz nos são multiplicadas. Não aflições nos são multiplicadas, não condenação nos é multiplicada, mas graça e paz. Graça e paz é muito diferente de aflições. Sabe, por isso que nós precisamos conhecer a Deus, para que nós venhamos ter paz nesse momento. É isso que a palavra de Deus promove para nós. Aí no versículo 26 ele fala assim: olha, eu fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu nele esteja. Quer dizer, quanto mais eu conheço o nome do meu Pai, mais o amor dele vai estar em mim.
Que maravilha, queridos! Que maravilha essa palavra, essa revelação, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, queridos, lança fora todo medo. E aí a gente entra numa questão assim que nós vemos assim grandes debates acerca disso, né? As pessoas, muitos pregadores assumem uma posição de agir, né? De cobrar para que as pessoas amem. E eles pregam de um pressuposto de que a pessoa que nasceu de novo, ela tem que amar, ela tem que perdoar. Mas, queridos, o novo nascimento é um processo. Nós vamos caminhando à medida que nós vamos conhecendo Jesus, nós vamos crescendo no amor dele, o amor do Pai por nós. Então, quando a Bíblia diz que o amor lança fora o medo, o verdadeiro amor lança fora o medo, esse verdadeiro amor é o amor de Deus por nós, queridos. Nós só crescemos em amor à medida que nós recebemos, à medida que nós nos tornamos receptores do amor e do perdão de Deus. Então entenda que a base do Evangelho é amor e perdão. Mas que amor e perdão? O meu amor, o meu perdão não. O amor e o perdão de Deus por nós. O amor e perdão de Deus revelado na cruz através de Jesus. Jesus foi a expressão desse amor, foi a manifestação concreta, Aleluia. Substancial do amor do Pai. Então, quando a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, a própria palavra traz para nós um tesouro precioso para que nós possamos vencer o medo. Você quer vencer o medo? Você quer vencer a insegurança? Você quer vencer o pavor? Você quer vencer a preocupação com o futuro? Seja um grande receptor do amor de Deus. Se especialize em conhecer Jesus, se especialize em extrair de Jesus aquilo que Ele realmente é, porque nós conseguimos vencer o medo, nós conseguimos andar em perdão à medida em que nós nos tornamos verdadeiros receptores do amor e do perdão de Deus. Aleluia! E queridos, lá em Romanos capítulo 8, versículo 14... diz assim, pois Renato, querido, um abração. Renato é meu amigo de infância. Glórias a Deus. Querido, um abração para você. Que bom que você está participando dessa live com a gente. Nós temos certeza que essa palavra, não por causa de nós, mas por causa de Jesus, essa palavra, ela está trazendo libertação para todos nós. Essa palavra, ela tem gerado paz no nosso coração, assim como está gerando no coração de vocês. Nós cremos nesse tempo, nós cremos que o Senhor nos trouxe para esse tempo, para declarar paz sobre a sua vida. E nós não podemos crer em outra coisa a não ser no poder de Deus, sendo aperfeiçoado em cada fraqueza que tem se estabelecido Aleluia. Na casa de vocês, nas suas vidas. Amém, glória a Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim, até o 16, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Quer dizer, o propósito de Deus não é um espírito de escravidão. Sabe, se você está sentindo como escravo diante dessa realidade, diante desse medo, sabe, você precisa compreender o amor de Deus pela sua vida e receber essa salvação que vem por meio dele. Receber verdadeiramente Jesus como Senhor da sua vida, o seu único Salvador. Porque quando você confessa, invoca Jesus como seu Salvador, a salvação se instaura na sua vida. As coisas velhas se passam, isso que tudo se faz novo. Aí ele continua falando aqui, olha, e aquele, verdade, aqui. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O nome do nosso Pai é Abba. Abba é um termo de intimidade, de papai. Sabe, você está precisando do seu papai nesse momento. A humanidade está precisando conhecer o papai, aquele que cuida, aquele que protege. Por isso que Jesus falou, eu os protegi no seu nome. Eles se sentiram protegidos porque eles se sentiram amados por Deus através de Jesus. Somente Jesus pode revelar, como minha amada falou, o amor do Pai por nós.
E é esse o propósito de Deus para nossas vidas. Ele quer que nós venhamos conhecer o seu amor, o amor que tudo transforma, o amor que opera em nossas vidas de uma maneira em que o medo vai embora, porque o verdadeiro amor não é o nosso amor por Deus, o amor dele por nós, e nós precisamos compreender. Ele nos chama de filhos, e nós o chamamos de Abba, Pai. Aí o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Queridos, tendo um Pai que é tão bom, Jesus mesmo falou, né, a respeito desse Pai várias vezes, o Pai que Ele ama, o Pai que o amou e o Pai que nos ama. Ele falou de diversas formas. Teve uma certa feita que Eliezer, um abraço, querido. Eliezer, meu primo lá do Rio. Um abraço, que bom que você está participando com a gente aqui também. Sônia, amém. Jaque, um abraço para vocês. Depois nós vamos tentar, querido, dar uma passada na mão. É uma pena a gente não estar conseguindo falar com todo mundo. Mas amém. Estamos depois exaltando o Evangelho. Isso. E Jesus falou assim: olha, se os vossos pais, sendo maus, sabem dar boas dádivas, muito mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas. Queridos, nosso Pai só tem boas coisas para nós. E aí nós queremos concluir essa palavra lendo em 1 João capítulo 4, versículo 16, que diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para quê? O aperfeiçoamento do amor de Deus em nós tem um motivo. Para quê? Aí continua dizendo: para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Oh, querido, olha que verdade libertadora. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amém, queridos? Entenda, o dia do juízo virá, mas nós temos confiança nisso, porque nós sabemos que Deus não nos destinou para a ira, Ele nos destinou para a paz, para a salvação. Está lá em 1 Tessalonicenses. Deus nos destinou para a salvação. Então nós precisamos compreender: se você está passando por esse temor, por esse sentimento de medo nesse momento, nessa circunstância, é porque você precisa receber desse amor no seu coração e crer nele, porque nem sempre nós sentimos amados, nem sempre as circunstâncias declaram o amor de Deus por nós, mas independente das circunstâncias, querido, nós cremos que Deus nos ama, porque o amor dele não é revelado nas circunstâncias, o amor de Deus foi revelado na cruz. Em Jesus. Ele revela o seu amor por nós, que ele enviou Jesus sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, o amor de Deus é completo, é perfeito e é suficiente. Quando você crê nesse amor, queridos, certamente o medo não vai dominar o seu coração. O medo é um espírito. Apóstolo Paulo falou: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, de poder e de moderação. Amém, queridos? Enquanto isso, eu acredito que teve muita gente que chegou, né? Depois da gente ter começado, nós vamos daqui a pouco nos preparar para nós ceiarmos juntos. E separa aí na sua casa, prepara o suco de uva, o pão, e nós vamos participar da ceia juntos aqui. Então corre lá, chama seus filhos, sentem-se juntos aí e vamos juntos daqui a pouco participar com a gente da ceia do Senhor. Pega o suco de uva, pega o pão, para que você venha participar com a gente. Antes desse momento, e talvez você pense assim: mas eu participar da ceia, eu não estou em comunhão com a igreja, ou eu não recebi ainda Jesus como o meu Salvador. Queridos, aproveite esse momento,
Sabe, Deus está em todos os lugares. Hoje nós não temos um lugar físico para nos reunir nesse momento, mas creia que Deus estabeleceu um lugar espiritual agora, para que você esteja em ligação no Espírito conosco, porque a nossa ligação é toda no Espírito, pelo sangue de Jesus Cristo. Se você que está nos assistindo hoje e se sente afastado, enfim, ou você não entregou a sua vida a Jesus, que você faça isso agora. Você vai repetir essa oração comigo aqui no nome de Jesus, e nós vamos estar orando juntos no nome de Jesus, porque essa palavra é para alcançar muitos, não é para alcançar apenas a igreja, mas aqueles que hão de crer para ser salvos. Amém? Então nós vamos orar por esse momento, orar pela salvação nesse momento. Amém? Pai, nós cremos no poder do Teu Evangelho. Nós cremos na graça dispensada para a humanidade toda. Sim, Pai. O Senhor diz que com o sangue de Jesus Cristo, o Senhor comprou povos de todas as línguas, nações, e fizeste deles reis e sacerdotes. Senhor, é aqueles que estão entregando a sua vida a Jesus, recebendo Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor é aquele que perdoa, Pai, todas as iniquidades. Sim, e todos os pecados. Sim, e transforma a vida deles e dá poder para se tornarem filhos de Deus. Pai. E você receba agora essa porção e receba o Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo te faz filho de Deus nesse momento. Amém. Gerado pela palavra e pelo Espírito, de uma semente incorruptível, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Aí, queridos, nós cremos, Pai, que o Senhor, Ele é poderoso, o Senhor é poderoso para nos tornar filhos, porque cremos em Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Queridos, e você que pensa que está afastado, queridos, a palavra te lavou nesse momento. Amém. O sangue de Jesus Cristo foi derramado pela sua vida. Creia que Deus te ama. Lembra daquele filho pródigo que estava longe da presença do pai? Esse filho, quando voltou para o pai, não por causa do seu arrependimento, mas porque ele teve fome. Ele teve fome porque ele estava comendo resto de comida de porco. E quando ele voltou para o seu pai veio correndo abraçar, beijar. E quando muitos poderiam pensar, o pai vai puni-lo. Não, o pai derramou mais graça sobre ele. Deu roupa nova, deu anel, deu sandálias novas, derramou porção dobrada de graça. Porque o chamou para a mesa. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Receba então essa graça na sua vida. Receba esse favor na sua vida. E você agora pode participar conosco dessa ceia que nós vamos partilhar agora no nome de Jesus. E é bom a gente lembrar também, né, amor, da consciência. Da consciência. Eu vou ler com vocês aqui, para nós cearmos, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23, o apóstolo Paulo falando aqui, ele falou assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por que o corpo? Porque o corpo se tornou o corpo de um cordeiro, o cordeiro que nos substituiu na cruz, um cordeiro santo, imaculado, recebeu a punição de todos os nossos pecados e iniquidades. Ele foi julgado e condenado no nosso lugar. E esse é o discernimento do corpo. Discernir o corpo de Jesus é discernir que quando você crê, você não está sendo julgado, você não está sendo condenado. Pelo contrário, você foi perdoado. Aí ele continua falando aqui, no 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Quer dizer, nós estamos debaixo de uma nova aliança.
não aliança feita com sangue de animais, com bode, touros, que apenas pode cobrir o pecado, mas o sangue de Jesus Cristo que remove o pecado. Não quer dizer que nós não vamos pecar mais, mesmo porque Jesus se tornou a propiciação, a oferta perfeita por todos os nossos pecados. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é ontem, hoje e será eternamente a propiciação pelos nossos pecados. Amém? E essa é a nova aliança que nós compartilhamos com vocês. Aí ele fala: fazer isso em memória de mim, todas as vezes que beberdes de mim, que beberdes o meu sangue. No 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, Jesus morreu no nosso lugar, provou a morte no nosso lugar, para que nós nunca mais tivéssemos medo da morte. Nós não temos medo da morte, mesmo porque quando nós cremos em Jesus, a vida eterna já está em nós. A morte já foi vencida. A morte já foi vencida. Aquele que crê em mim, o Senhor diz, já passou da morte para a vida e não provará o juízo. Então nós estamos nessa condição e nessa realidade. Aí ele continua falando 27, por isso aquele que comer o pão, beber o cálice indignamente, aqui de um modo indigno, é uma adjunta adverbial, no caso é a forma de beber, não é a pessoa indigna. Indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Queridos, discernir o corpo é saber que Jesus estava no seu lugar, Ele estava recebendo juízo no seu lugar. Se eu como sem discernir o corpo, a condenação está na minha vida, o juízo está na minha vida. Mas porque nós recebemos esse amor perfeito do Pai, através de seu Filho, que pagou o preço pelos nossos pecados, o juízo não está em nós, e nós estamos debaixo de condenação. Então, essa é a realidade. Aí ele fala assim... E esse versículo, ele desmistifica o que nós ouvimos muitas vezes pela religião, né? Pelas pregações carregadas de religiosidade que impõem um jugo sobre o povo, muitas vezes proibindo as pessoas de participarem da ceia por conta do pecado, e eles levam em consideração a questão da consciência de pecado. Sim. Mas essa consciência aqui, descrita no livro de Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, é a consciência da obra da cruz. É para aquele que consegue ter a consciência da justiça manifesta através do sacrifício perfeito da cruz. Amém? Aí ele fala assim: se você não entende isso, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, que morrem. Quer dizer, quando nós comemos o pão, discernindo o corpo do Senhor, bebemos do sangue, entendendo a nova aliança que nós estamos, queridos, nós vamos ter vida. A vida permanece em nós e a doença vai embora, o mal vai embora. Se você for infectado